Bom, alguns dias atrás eu tava jogando Stardew Valley, né? Tranquilo. É esse jogo aí que tá rolando de fundo, pra quem não sabe, né? E me aconteceu o seguinte, mano. Era o último dia do outono, era dia 28. Só que eu achava que o mês ia ter mais de 28 dias, né? Porque comecei a jogar recentemente, então não tinha muita ideia. Então eu deixei pra coletar os frutos da minha plantação no dia seguinte, porque talvez poderia ser um dia de sorte e talvez isso influenciasse nos loots que eu ia receber, né? Não sei se influencia, mas faz sentido. Então fui lá, eu dormi, e quando eu acordei, começou o inverno e eu perdi toda a plantação. Aí me veio na cabeça a ideia de que as coisas dependem da nossa interpretação. Se isso for algo ruim ou se for algo bom, tudo depende de como a gente vê, sabe? Aí você pode separar, você pode colocar uma parte ruim, que foi eu ter perdido a plantação e deixar de ganhar o dinheiro que eu ia conseguir vendendo ela. E você pode pegar a parte boa, que foi eu ter aprendido que o mês tem 28 dias e que provavelmente essa situação tomara que não se repita novamente. Enfim, um equilíbrio. Então chega no ponto onde você nota que tudo na vida depende unicamente da nossa percepção sobre as coisas, né? Sobre a realidade. A sua realidade exatamente da forma como você imagina que ela seja. E, consequentemente, as diferentes interpretações que diversas pessoas podem ter sobre a vida é o que faz ela ser tão única para cada um. Você pode pegar duas pessoas que estão em um país em guerra e uma dessas pessoas pode dizer que a vida é horrível e a outra pode dizer que a vida não é horrível, mas aquela situação sim, mas não a vida. Só para você entender onde eu quero chegar, é que existem diversas percepções diferentes sobre as coisas e que cada pessoa vive de acordo com elas. E eu me lembro muito bem há uns anos atrás, eu costumava dizer em qualquer hipótese, não importa o que acontecesse na minha vida, que a vida é boa. Não importando a condição, sabe? Só que hoje eu costumo dizer que mesmo se eu estiver feliz ou triste, em um ápice, ou seja lá o qual for o contrário de ápice, queda talvez, eu falo que a vida não é boa e nem ruim. Ela é o que é. Essa é uma frase que, se eu não me engano, eu ouvi da Monja Coen, mas desde que eu ouvi, eu nunca mais esqueci dela. E é engraçado porque no começo eu não entendia muito bem essa frase, sabe? Só que de alguns anos pra cá eu não só entendi, como também consegui compreender o significado delas, sabe? Tem uma diferença entre entender e compreender. E foi aí que eu notei que não importa, realmente não importa o ambiente que alguém esteja inserido, sempre pode ocorrer pensamentos bons e sempre podem ocorrer pensamentos ruins, consequentemente, né? É tudo uma questão de equilíbrio, assim como a esperança e a desesperança. Eu li sobre isso outro dia, que, por exemplo, uma situação de guerra, se um soldado inimigo vai e tira a vida de alguém especial pra você, por exemplo, você pode acabar tendo ódio dessa pessoa, muito provavelmente, mas se você se colocar no lugar daquela pessoa, você provavelmente entenderia que se você tivesse sido criado como aquela pessoa, sendo forçado a entrar no exército e lutar pelo seu país, e ainda sendo ensinado que se você vê alguém de um país inimigo, você é obrigado a tirar contra essa pessoa, e ao decorrer da sua vida inteira, você fica com essas ideias na sua cabeça, martelando e reforçando ela todo dia, você percebe que você acabaria, querendo ou não, agindo da mesma forma. Em uma intensidade maior ou menor, mas seria quase a mesma coisa. É toda uma questão de empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro e entender os motivos que o outro tá fazendo isso. Só que, claro, sempre tem variações e as situações com certeza podem ser diferentes. Só que nem por isso é justo dizer que é culpa da vida por ser ruim. Até porque essa é uma afirmação que não faz tanto sentido, já que quando a gente tá feliz, essa frase nem passa perto da nossa cabeça, né? Foi apenas um momento feliz, uma situação ruim, que acaba desencadeando diversos pensamentos. Isso por si só não anula todos os outros momentos da nossa vida que vão vir ainda, incluindo os momentos de alegria, principalmente. Cara, e é aí que eu fico contemplando essa questão do equilíbrio perfeito que o universo é, sabe? E que a vida acaba sendo feita de momentos. Sem as coisas boas não existiriam as coisas ruins e vice-versa. É tudo o equilíbrio onde tem dois opostos e eles acabam se complementando, querendo ou não. Eu fico admirando isso porque eu acho muito bonito esse conceito de ter uma força contrária sempre se opondo uma da outra, fazendo com que ao mesmo tempo uma complementa a outra. Se você reparar, você vai notar que não existiria luz sem escuridão. E para existir o bem, o mal tem que existir. Eles têm que coexistir. Assim como não existiria o alto sem o baixo para comparar. Um precisa do outro para existir. Se não houvesse a morte, como a gente iria dar valor para a vida, né? Dar valor para as pessoas e para as coisas que a gente faz. Não existiriam músicas bonitas falando sobre a transitoriedade das coisas. E como eu disse no começo do vídeo,
é tudo uma questão de interpretação, né? No meu ver, faz sentido que algo exista contrário um ao outro, porque acaba que sempre foi assim. Eu diria que é mais uma aceitação dessa lei universal, né? Desse equilíbrio universal, do que outra coisa. É como se fosse uma skill, sabe? Que quando você usa, você pode ter um dia de sorte, só que o custo pra ter usado essa skill é ter um dia de azar depois disso, né? Bom, pelo menos aparentemente, pra nós humanos, essa é a lei que permeia no nosso mundo. E não somente na vida em si, mas também um contexto mais específico, tipo o nosso cotidiano. É um fato bem claro que hoje as pessoas sofram muito com problemas decorrentes dessa falta de equilíbrio nas coisas que elas fazem, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham por várias horas sem ter o devido descanso, né? Causando tudo aquilo que você já tá acostumado a ouvir. E eu sei que muitas vezes é uma necessidade, mas não muda o fato de tá desequilibrando a balança, sabe? Isso não faz bem pra ninguém. Até porque o cérebro humano não foi feito pra viver com esses excessos. Ele é naturalmente propenso, ele é programado pra se sentir bem em meio ao equilíbrio. Nem muito e nem pouco. Uma coisa que eu ouvi outro dia foi sobre o caos ser necessário pra ordem, né? Até porque em meio à ordem, nem sempre fica claro o que deve ser melhorado e as coisas que você deve valorizar, sabe? E aí que entra o caos como parte importantíssima desse processo para manter a ordem, para te mostrar os obstáculos, as limitações e, consequentemente, você enxerga o caminho da melhoria, né? Para que dessa forma você siga na ordem. Então, um complemento muito claro e uma demonstração clara do equilíbrio que sempre existiu. E justamente por isso que é interessante buscar um meio de não ser um escravo da rotina, né? Aquele momento que você consegue prestar atenção em você e consegue perceber que aquilo não tá certo, que você precisa de uma mudança. E não uma mudança drástica, mas uma mudança como sair do ambiente que você tá, pra tomar um ar, pra ter uns minutos pra relaxar, pra você sair daquele ambiente, sabe? A atenção plena, que é uma das práticas mais fundamentais do budismo, essa é uma atenção que contribui para que você consiga melhorar a si mesmo, porque você consegue enxergar as coisas que estão te fazendo mal, já que você só enxerga o problema se você estiver olhando para ele, e isso é função e a consequência da atenção plena, né? Que também é um passo do caminho de acabar com o seu sofrimento, já que hoje é muito comum as pessoas não prestarem atenção em si mesmas, né? E se elas estão em um estado mental mais negativo, isso já mantém ou até piora esse estado mental, já que você não consegue ver quando o problema começa, você consequentemente não sabe o que causou, então você não consegue ver o caminho da cura, então fica complicado. É aquela coisa de viver o momento presente que eu já mencionei aqui antes, e pensando nessa questão da vida, essa interpretação da dualidade pode ser atribuída aos momentos, ao invés da própria vida. Como é dito no estoicismo, por exemplo, que os momentos em si podem ser neutros, só que a nossa reação a eles molda a nossa experiência, né? Então não importa que tipo de situação a gente viva, tudo depende da nossa reação. Por mais neutro que o evento possa parecer, são as nossas percepções, as coisas que a gente tem dentro de si, que fazem a gente ver as coisas de uma forma diferente. E são essas formas diferentes de ver o mundo, toda a vivência, toda a experiência que diferentes pessoas têm, são o que te fazem enxergar o mundo de uma forma diferente de mim, da minha mãe, do meu pai e de todo mundo, né? O que acaba, né, deixando a gente livre para construir o que a gente acha que é melhor para que fiquemos mais resilientes e dessa forma a gente possa evoluir, né? E consequentemente tentar reagir da melhor forma, né, perante as situações que aparecem. É aquela questão da liberdade. A gente acaba sendo livres para fazer isso. E um passo interessante para isso é encontrar esse equilíbrio, né? Nem muito e nem pouco, mas na medida certa para não te deixar maluco. Ainda mais no mundo de hoje, que tá todo mundo muito doido e esses excessos estão batendo na sua porta. E toda aquela coisa do mundo moderno, né? Então é por isso que eu acho muito interessante reconhecer esse equilíbrio que existe no universo, né? E consequentemente nas nossas vidas. E como isso pode afetar a maneira como a gente vê as coisas, né? Como a gente vive. Mas é isso, mano. Esse é um conceito que eu gosto e admiro muito. E é por isso que eu quis falar sobre ele aqui no canal. Bom, espero que você tenha gostado. Já deixo aqui meu feliz ano novo pra você, mano. E é isso. Boas festas e falou!